Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né? Do tema de hoje, né, pessoal? Como é quando eu começa a cair panela, tá? Entende, pessoal? Graças a Deus, qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte? O que é a negação espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira parte, né? Se você assistiu a primeira parte, o que é essa negação? Aí, vamos ver aqui o conceito que ele trouxe, né? Ele fala negação espiritual, cadê? A negação espiritual pode se referir à rejeição ou afastamento da sua própria essência e propósito de vida, negando a própria espiritualidade e o potencial de uma vida plena. Também pode descrever a recusa consciente das verdades divinas após ter tido o testemunho pessoal dela, ou a influência de um espírito de negação, espírito do erro, né? Que visa roubar a esperança e impedir o desenvolvimento pessoal e espiritual da pessoa, né? Em um contexto da espiritualidade, pode ser a negativa em aceitar o plano de Deus. Então, no contexto espiritual, se você não aceita, se afasta dessa espiritualidade, você está numa negativa em aceitar o plano de Deus. Quando você aceita essa sua espiritualidade, né? Você como é? Se conecta à sua essência, à sua espiritualidade, você está aceitando o plano de Deus. Então, pessoal, é isso que é a negação espiritual. Aí eu coloquei uma pergunta, a pergunta aí, por que não podemos negar nossa essência? Por que, pessoal? Depois de eu ler isso aqui, por que a gente não tem que negar? Responda aí. Porque a gente vai estar negando o plano de Deus, a nossa espiritualidade, o nosso propósito que a gente fazer aqui, a gente vai estar negando as verdades divinas. Então, por isso que a gente não pode negar a nossa essência. Quando a gente aceita a nossa essência, esse lado espiritual, a gente vai se conectando, a gente está aceitando o plano de Deus na nossa vida, para que ele mude, transforme a nossa vida, para que a gente seja uma nova criatura. Por isso que Cristo diz: aquele que estão em Cristo, nova criatura, nova criação. Ele é uma criação nova. Não existe aquele que estão em Cristo e ter ainda a velha criatura. Não existe. Então, ele não houve a conexão aí, tá? Esses estão falando que eu sou de Cristo, mas continua ainda não se conectou verdadeiramente. E precisa haver essa conexão, tá? Que a gente se conectar com Deus, né? Rasga o coração e não averte. Então tem que abrir de todo o coração essa conexão. Não pode ser pela metade. Você viu que ele ontem a gente falou sobre isso, né? Que a gente tem que estar por inteiro. Deus só aceita por inteiro, não pela metade. É claro, né, pessoal? Então, é isso que a gente viu na primeira parte sobre a negação espiritual. Agora, a segunda parte, né, pessoal? Ele fala: por isso a negação da essência espiritual significa afastar do seu interior e das oportunidades de uma vida plena, seja por ignorar o despertar espiritual, reprimir o sentimento ou negar a própria natureza da espiritualidade. Então, a negação espiritual é tudo isso, pessoal. É o quê? Deixa eu tomar um suco aqui, tá? E graças a Deus que agora deu uma amenizada aí
nos barulhos, nas coisas, para você ouvir isso, tá? Vou tomar um suco de goiaba no meu caneco aqui de criança, né? Porque você sabe que eu sou uma eterna criança, tá? Mas a gente tem que crescer para se tornar adulto, tá, pessoal? E essa é a dosagem que a gente cresce se conectando com a nossa espiritualidade. Então, ele fala, por isso, né, a negação espiritual, a negação da essência espiritual, significa você se afastar do seu ser interior. Então, sua consciência está se afastando de virtudes, de frequências mais elevadas, então, se atrelando mais ao ego e se atrelando à virtude mais baixa, frequências mais mesquinhas, tá? Então, se você percebe que está indo para esse lado, pessoal, você que é desperto, você começa a trabalhar. Opa, 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 eu estou saindo da frequência da espiritualidade. Então, você começa a trabalhar isso em você. É uma decisão sua, tá? Por isso que eu não posso me meter, tá, pessoal? Só posso orientar você, tá? Eu sou um orientador. O seu guia é Cristo e o Espírito de Deus, e a gente só está aqui como orientador. Os seres espirituais também é um orientador da gente, tá? Os anjos, os mentores são a orientar a gente só. Ele não pode tomar decisão por a gente, tá? Aí ele fala, significa se afastar do seu interior e das oportunidades de uma vida plena. Então, você está se afastando daquela vida plena. Seja por ignorar o despertar espiritual. Então, tem gente que está ignorando o despertar espiritual dela. Ela entrou no despertar, mas ela está ignorando. Reprimir sentimento. Então, tem muita gente, tá, com esse problema aqui, de reprimir o sentimento dela, ou negar a própria natureza da espiritualidade. Então, negar aquela natureza da sua essência, da espiritualidade. Você não quer viver, não quer ter aquela frequência. Você está negando. Não faça uma coisa dessa, pessoal. Isso é muito ruim. Então, o espírito do erro vai vir para essas pessoas, tá? O que mais? Afirma-se que uma pessoa que nega a sua espiritualidade está negando a sua própria essência. Então, é claro, né? Então, qual é a minha pergunta? E por que não podemos negar a nossa essência? Porque estaremos negando a nossa própria espiritualidade na gente, pessoal. Essa verdade, tá? Que a verdade está lá dentro. Se a gente ouve a verdade e não aceita ela, estamos negando a nossa espiritualidade. Não quero viver de acordo com o que o Evangelho está falando, não. Quero viver minha vida aqui da minha maneira. Você está negando a Cristo. Tá? Aí ele fala, afirmar que a pessoa que nega a sua experiência está negando a sua própria existência, afastando da possibilidade de uma vida plena e feliz. É isso. Ignorar as verdades espirituais é um sinal de um despertar pode levar a um desequilíbrio entre mente, corpo e espírito. Então, vai atingir essas partes aí, que é a parte da alma, do corpo e do espírito. Você vai estar em desequilíbrio, né? Impedindo o crescimento pessoal e espiritual. Então, vai impedir o crescimento pessoal e espiritual seu. Então, não vai haver mudança na pessoa. Então, não tem espiritualidade. E tem muitos dentro desses grupos aí religiosos, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal, em falar isso aqui, mas meu canal foi feito para isso, tá? Eu vou ter que falar a verdade a você, tá? Não tem para onde eu correr, tá? Enquanto eu estiver aqui, Deus está me dando vida aqui nessa realidade, eu vou ter que estar falando a verdade. Até quando eu não estiver mais aqui, tá? Então, aí o que é que ele fala mais aqui? A negação pode envolver recusa
e se conhecer, experimentar a vida de forma consciente e desperta para o que está dentro de si. Então, você fica recusando experimentar aquela vida consciente, aquele despertar que está dentro de você. Então, você não está querendo se conectar à sua essência espiritual. Você está rejeitando. Não faça isso, pessoal. Oh, que oportunidade de você viver uma vida plena e feliz. Mas porque a pessoa já colocou na cabeça, não, eu sou assim, eu não vou mudar. Que história é essa, pessoal? Você está querendo vir para a espiritualidade, está querendo e não quer mudança? Não existe isso, tá? Eu não sei aonde que colocaram isso na sua cabeça. Aí ele fala, reprimir sentimento, adotar dogma ou tentar comprovar a espiritualidade, em vez de a vivência, são exemplos de comportamento que afasta do verdadeiro sentido da essência espiritual. Então, aquelas pessoas que reprimem sentimento, adotam dogma, né? Para esconder o sentimento dela, tenta comprovar que a espiritualidade dela, em vez de ela viver a espiritualidade, né? Porque o evangelho, pessoal, é para viver, tá? É o que a Bíblia dá. Aquele que é espiritual, que viva do evangelho, tá? Afasta do verdadeiro sentido da essência espiritual. Então, ele está afastado, ele pode estar em um grupo religioso aí, pode ser pregador, pastor, ele pode ser quem for, mas ele está afastado da essência espiritual. E isso é ruim, tá, pessoal? Aí ele fala, a pessoa não pode viver a plenitude e a felicidade que a conexão espiritual pode trazer. Então, ela não pode viver, né? Que se ela estiver negando, não pode viver essa plenitude e a felicidade que a conexão espiritual traz, pessoal. Porque ela está negando a conexão. Isso é o ego, né? Coisa do ego ainda, precisa ainda trabalhar esse lado aí, tá? E, e essas dosagens aqui que eu estou trazendo de verdade vai trabalhando o seu ego, tá? Vai murchando ele, vai para que você se atrele à sua versão espiritual. Aí ele fala, a ausência dessa conexão pode gerar desequilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito. Então, se você a ausência que você não está conectado verdadeiramente à sua essência espiritual, que é a sua espiritualidade, o que é que acontece? Você gera um desequilíbrio em você, tanto na mente, então fica confuso, no corpo e no espírito. Ó, oh, meu neto ali, ó, Bisquila. Oi, Bisquila. Daqui a pouco eu falo com você, viu? Aí ele fala, em vez de progredir, né? Então, se você está nesse estado de consciência, em vez de você progredir, a negação pode levar ao padrão destrutivo, onde se repete situações sem um propósito, sem aprendizado e sem conhecimento. Então, você começa a repetir comportamento até destrutivo para você, né? Que não vai trazer nenhum propósito, nenhum aprendizado ali de crescimento espiritual. Você só vai estar passando pelaquela situação por você estar longe da conexão da sua espiritualidade. Tá? Aí o que mais, pessoal? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa negação espiritual, pessoal? Que é a negação da verdade, né? Se afastar da sua espiritualidade, da verdade, da sua essência. Não é isso? Então, é se afastar de Cristo. Então, a gente não pode se afastar de Cristo, porque Cristo está no nosso coração, tá?
Então, vamos ler Mateus 10:33. Mas aquele que me nega diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, a gente não pode negar Cristo, tá, pessoal? E isso que o inimigo quer. Quer que a gente negue Cristo. Dizer que não existe, dizer que não, isso é conversa aí dos religiosos, etc. A gente não pode negar. Então, como é que a gente nega Cristo? A gente nega Cristo dentro, tanto diante dos homens, então, é o comportamento que você vai ter dentro que você vai ter fora, tá? Antes você já negou dentro. Então, o comportamento que você vai ter fora diante dos homens é a negação que você não se conectou à sua espiritualidade. Aquele que está conectado verdadeiramente, ele nunca nega Cristo. Ele pode passar pelo sofrimento por um bocado, mas ele vai continuar adorando, agradecendo a Deus e a Cristo. Isso que é difícil, tá? Aí ele fala, 2 Pedro 2:1. No passado surgiram falso profeta no meio do povo de Deus. Então, os falsos profetas saíram do povo de Deus. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Este introduzirão secretamente heresia destruidora, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, vai trazer, quando você nega a Cristo, ao Deus, dentro do seu coração, então vai trazer sobre si repentina destruição. E o que vai acontecer, pessoal? Por que está surgindo vários falsos profetas? Porque essas pessoas já negaram Cristo dentro dela. Ela não se conectou à espiritualidade dela. Então, ela não se arrependeu, não se conectou, porque ela tem interesse de coisa, tá apegado, tá atrelada ao ego. Aí vai surgir no meio do povo de Deus, porque esses camaradas sabiam da verdade, mas ele chegou, negou a verdade, escondeu, não quer falar a verdade para as pessoas, tá? Engana as pessoas, mente para não dizer a verdade. Quando você faz isso, o espírito do erro, Deus envia e começa a enganar você. Por isso que a gente tem que sempre, não é a verdade, não, a gente está aqui para se alimentar da essência da verdade. É o que vai fazer a gente crescer, a gente vai transformar a nossa vida interior. Somente a verdade. Não existe outro que vai libertar a gente, tá? Aí, Mateus 26:34. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Então, foi Pedro, né, pessoal? Você viu que Pedro passou, né? Pedro e como é o outro discípulo, Judas, né? Ele passou por esse aperto aqui da negação, tá, pessoal? Aí fala aqui, Mateus 26:70. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Então perguntaram: você é o discípulo lá que estava com Jesus, né? A mulher, você que estava lá com Jesus, aqui é ele aqui, ó. Ele disse: não sei do que você está falando. Pedro negou, pessoal. Mas ele, o que é que ele fez, pessoal? Ele não foi orgulhoso como Judas, tá? O que é que ele fez? Ele se arrependeu, chorou o quê? O que é que a Bíblia fala? Ele chorou amargamente, né? Mas ele se tornou o quê? Um dos principais, né, apóstolos que estava levando depois, recebeu o Espírito Santo, que estava levando essa verdade. Por isso, pessoal, a gente não pode negar. Aconteça o que acontecer, tá? Eu não sei o que é que vai acontecer, mas aconteça, a gente precisa estar com essa fé, não negar a nossa espiritualidade a Cristo, tá? As pessoas, esses falsos profetas que estão surgindo aí,
surgiu do meio do povo de Deus. Por quê? Não se conectaram verdadeiramente à sua espiritualidade, por interesse, ficaram no ego, então estão fazendo aí um evangelho de um ego aí totalmente grande. Tudo no interesse de muitas coisas. Você vê os comportamentos, tá? Aí o que mais, pessoal? Marcos 8:38. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então, a gente não pode se envergonhar da palavra que Cristo falou, tá, pessoal? Que é uma palavra verdadeira. Por isso que ele usava em verdade, ele usava ênfase, né? A gente não pode se envergonhar, né? Nessa geração adúltera e pecadora, porque o Filho do Homem se envergonhará de você. Como é que você se envergonha de falar, de viver essa espiritualidade? Então, não pode, tá, pessoal? O que mais? Atos dos Apóstolos 3:14. Vocês negaram publicamente o santo, o justo, e pediram que fosse libertado um assassino. Então, foi no momento, né, pessoal, lá do julgamento, que Pilatos estava lá com Barrabás, né, e Jesus ali. Então, o povo, o que é que Pedro estava lembrando? Vocês, tá? Vocês mesmo, publicamente, negaram o santo, o justo, Jesus Cristo, tá? E mandou libertar um assassino, que era Barrabás. Vocês fizeram isso. Agora se arrependa. Pedro estava falando para aquele povo, agora se arrependa para que seus pecados, como Pedro também, ele negou, mas ele estava falando agora, eu também neguei a Cristo, mas eu me arrependi, chorei amargamente, chore aí amargamente, tá? Mas volte à conexão. É isso que Pedro estava falando, tá? Não é fácil, pessoal, tá? Aí ele fala, 2 Timóteo 2, versículo 12. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Então, pessoal, temos que perseverar, pessoal. Não podemos negar nossa espiritualidade, a nossa essência divina. A gente tem que viver isso. Principalmente a gente que despertou espiritualmente. Aquele que é espiritual, tá? Aquele que eu tô querendo a verdade, eu quero a verdade, irmão Samuel. Então, você não pode, tá? Tem que perseverar até o fim. Se você negar, tá, pessoal? Ele também vai negar você. Nossa, é muito ruim, pessoal. Eu tenho que falar essas verdades para você estar preparado, tá, pessoal? Para tudo, tá? A gente sempre tem que, aquele que é da verdade, sempre buscar a verdade, tá? Não se atrelar a mentira. Vocês que estão aqui assiduamente, vocês já percebem o engano aonde. Então, quando você percebe o engano, isso é engano. Quando você vê alguém falando, isso aí é verdade, então você aceita. É assim, pessoal. Aí, o que é que ele fala? 1 João 2:22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo, que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, pessoal, por isso que a gente não pode negar a Jesus Cristo, tá? Porque a gente vai estar negando ao Pai. E a gente vai se tornar o espírito do erro, o espírito que está agora em vários grupos religiosos, da apostasia, do engano, é o espírito de anticristo, está movendo já aí, muitos aí, levando muitos para o engano. E essas pessoas estão diariamente negando ao Pai e o Filho. Quando você nega o Filho, você está negando o Pai.
Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui, tá? Eu tenho que ser sincero, tá? Uma coisa que a gente não pode é enganar as outras pessoas, para você se firmar na verdade, tá? Essa é a nossa intenção, se firmar na verdade. Aí ele fala, Colossenses 2:9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, toda a plenitude da divindade, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo está nessa frequência de Cristo. Se você nega, não aceita, tá fora, pessoal. Você tá fora da espiritualidade, né? E os religiosos fizeram isso, né? Lá naquele tempo de Cristo, Cristo pessoalmente, tá? Aí o que é que ele fala mais? Jeremias 17:13. O Senhor, esperança de Israel, todos que te abandonarem, sofrerão vergonha. Aquele que se desviar de ti, terão o seu nome escrito no pó, não escrito no livro da vida, né? Pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Não podemos, pessoal. Então, quando a gente não aceita o nosso propósito, nossa espiritualidade, a gente nega Cristo, a gente está negando ao Criador, a fonte de água viva. A fonte da onde sai toda a espiritualidade da gente. Não pode, tá, pessoal? É proibido isso, tá? O quê? Mateus 24:11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, por essas pessoas não se conectarem, tá? Vai surgir esses falsos profetas. E é do meio da onde estava falando a verdade. Os apóstolos avisou, né? Quando a gente partir, vai sair do nosso meio vários falsos. Então, o espírito do anticristo pegou muito desses irmãos que era do grupo da verdade. Por que pegou ele? Porque eles estavam internamente, né, negando a conexão com a espiritualidade dele. Então, negando a Cristo. Então, esse espírito do anticristo entrou aí. O espírito do erro, o espírito do engano, o qual fez aí a separação de muitas igrejas. Então, criou essa religiosidade toda aí que você está vendo. O que mais? João 6,64. Contudo, há algum de vocês que não crê, pois Jesus sabia desde o princípio quais dele não cria e que iria trair. Então, foi como é que se diz? Como é? Judas, né, pessoal? Ele já sabia, já que não cria em Cristo. Estava negando, no coração dele, estava negando a Cristo. E aconteceu o que aconteceu com ele, né, pessoal? Aí só a espiritualidade, tá? Aí o que mais? João 6, versículo 66 até o 8. Daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Jesus perguntou aos 12: Você também não querem ir? Porque Jesus falou uma palavra muito dura. Então, aqueles outros discípulos olharam assim: Poxa, isso não dá para mim não, tá? Esse caminho é muito estreito, não dá para eu passar não, sou muito gordo, aí não vou dar para eu vou cair aí no meio. Então, foram saindo os discípulos. Aí os 12 que ficavam com Jesus, né? Jesus perguntou: Você também não quer ir também, não? Pode ir. Simão, Pedro, então Pedro, né? Lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tem a palavra de vida eterna. Então, para onde que eu vou?
Se eu sair de Cristo, o que é que aconteceu com minha vida, pessoal? Se eu deixar a minha espiritualidade, a conexão com minha essência divina, o que é que vai acontecer comigo? Para onde eu estou indo? Entende? Era o que Simão ele foi usado ali para não ir, tá? Ao que mais? Judas 1:4. Pois certos homens cuja condenação já está sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Então, existiam essas pessoas que estavam, né, já condenadas, mas eles criaram o quê? A hipocrisia, a máscara, né? Entraram no meio do povo de Deus com a máscara. Estes são ímpios, então são pessoas ímpias, transformando a graça de nosso Deus em libertinagem e nega Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, é o que aconteceu aí com esses meios religiosos. Entrou gente aí, começou a trazer aí essa libertinagem, essa desconexão do próprio Criador, tá? Negando, são pessoas ímpias. Tá no meio aí do povo aí de Deus, tá? Bagunçando, tá, pessoal? Aí o que mais? João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, por quê? Ele é o caminho, pessoal. Ele é a verdade, ele é a vida. Mas é onde encontro Jesus, irmão Samuel? Quando você aceitar a verdade. Sem aceitar a verdade, você não vai encontrar Cristo, você não vai encontrar Deus, pessoal. Essa é a verdade. Sendo redundante, né? Essa é a verdade, tá? Não existe isso, tá, pessoal? Ah, o que mais? Tito 1,16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o nega. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer obra. Então, são essas pessoas, tá? Ele diz que são de Deus, tá? Mas está negando pelas obras que eles estão praticando, estão negando a Cristo, tá? E Cristo foi como eu falei no vídeo de ontem, né? Cristo pode vir como um mendigo disfarçado e você não atender a ele. Por quê? Porque você quer atender aquele que é mais bonito, aquele... Isso acontece na igreja. Se Cristo visse hoje, as igrejas que tem por aí, tudo ia rejeitar Cristo. Então, aqueles que estão falando a verdade de Cristo, conectado com a espiritualidade dele, e a pessoa rejeita, você está rejeitando a Cristo. Entende, pessoal? É claro, tá? Aí o que mais? 1 João 2,23. Todo que nega o filho não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Então, tem que confessar, tá? Isso começa na conexão no coração. Então, aquele que confessa é porque ele está conectado já com a essência dele. Quem não está conectado, ele não vai confessar. O próprio comportamento dele vai demonstrar, ele está dizendo, eu sou de Cristo, mas o comportamento dele está mostrando outro. É o que acontece com os religiosos. Tá? O que mais? Lucas, né? 9:23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Então, o que é esse negar a si mesmo, pessoal? É você negar essa parte, esse eu inferior, o ego, para colocar diariamente a frequência, a cruz, a frequência que é amar
ao próximo e amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E isso vai ter que, se tiver ego aí, você não vai conseguir, tá? Então tem que negar esse ego aí. Tem que rejeitar o orgulho, a vaidade, as coisas da frequência do ego. Você tem que rejeitar. Senão você não consegue amar, seguir a Cristo, tá? A sua consciência. Aí o que? Mateus 26, 35. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo, né? Pedro disse, mas só que ele negou. Foi por isso que ele chorou amargamente, tá, pessoal? Os outros discípulos disseram o mesmo. Então ele fala: não, Senhor, não vou, nunca, não, a gente não vai, vai morrer contigo, não vou negar jamais você. Aí o que é que Jesus falou para ele? Essa noite, né? Essa noite, antes de o galo cantar 3 vezes, você me negará 3 vezes. Meu Deus. Não é fácil, tá, pessoal? Mas é isso, porque ainda ele não estava com o coração firme, né? Em Cristo, tá, pessoal? Mas depois ele se firmou, tá, pessoal? Às vezes é preciso chorar amargamente, tá? Ah, o que mais? Efésios 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como criança, levado de um lado para outro pela onda, nem ser jogado para cá nem para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homem que conduz ao erro. Então, esses homens, os falsos profetas, os enganadores, estão conduzindo as pessoas ao erro, não à verdade. Então, para a gente, o propósito é esse, de a gente não negar a Cristo e de ficar na verdade, é para que a gente não seja levado pelo todo o vento de doutrina, tá? Astúcia e esperteza desses homens. Esses homens que negaram a Cristo agora estão com o espírito dos erros, né? O espírito da apostasia, do anticristo, levando as pessoas ao erro, para cair no buraco. Ao que mais? Lucas 12, 9. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus, né? Por isso que não podemos negar a Cristo, tá, pessoal? 2 Timóteo 3, 5. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta. Então, aqueles que têm dizendo que é aparência de piedoso, ah, não, irmão, aleluia, oh, namastê, gratiluz, ai, mas está negando a Cristo, negando a eficácia dele. Afasta aí, afasta dessas pessoas, deixa ele, tá? Siga a verdade que é trazida ao seu coração, tá? Que mais? Marcos 8:31. Então ele começou a ensinar-lhe o que era necessário, que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto ao terceiro dia e depois ressuscitasse. Então, Cristo estava ensinando, olha, vai acontecer isso. Vão me rejeitar, tá? A nata dos líderes religiosos. Então, a mesma coisa é se Cristo vir pessoalmente, eles vão rejeitar, pessoal. Mas Cristo está vindo para as pessoas agora. Então, tem uma pessoa falando da verdade e você rejeita, porque não é do seu líder religioso. Você está rejeitando a Cristo. A verdade toca o seu coração, mas você aí rejeita. Foi o que aqueles líderes fizeram. E você sabe o que aconteceu, né, pessoal? Aí ele fala, 1 Coríntios 1, 28. Ele escolheu o que para o mundo era insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir o que nada o que é. Então,
Deus, pessoal, está escolhendo pessoas insignificantes, que você não dá nada. Olha aqui, pessoal, ninguém dá nada a mim aqui. Eu sou insignificante para algumas pessoas, tá? Eu estou numa camada aqui da sociedade, nessa realidade, né? Como um insignificante. Eu moro em um bairro periférico aqui de Salvador. Então, alguém vê eu falando de espiritualidade, ninguém vai querer dar ouvido aqui. Você vê que até minha própria família vai ter que chegar lá querer ouvir o pregador lá, que veio não sei das quantas lá, mas que está levando a ele ao erro. É claro, pessoal, é claro, as pessoas estão rejeitando a Cristo diariamente, tá? Ao que mais? Mateus 21, 42. Jesus disse: Você nunca leram isto nas Escrituras? Tá vendo? Você nunca leu isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, os construtores, pessoal, vocês sabem quem são os construtores, tá? Construtores significa maçons. Então, rejeitaram a Cristo. Todos que estão atrelados a isso estão rejeitando a Cristo. Então, como é que você pode acreditar verdade que vem dessas pessoas que rejeitaram o nosso Criador, Cristo, pessoal? Como é que pode vir coisa boa? Mas isso Deus fez porque isso foi maravilhoso para nós. Então, para aqueles que a gente vai ser salvo. Ao que mais? Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, por que você mata os profetas e apredeja os que são enviados a você? Olha aí, quantos os Jerusalém matou lá, pessoal. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo da sua asa, mas vocês não quiseram. Então, Deus estava dando um recado através de um profeta. O que fizeram? Mataram, foi apredejado. Aí Deus enviou seu filho agora para reunir os filhos de Deus, como um pintinho, né? Como a galinha reúne os pintinhos, matou também o filho de Deus. E gente, dentro do coração dela, está rejeitando a verdade, está matando Cristo diariamente. Eu sinto muito, tá, pessoal? Não tá falando isso aqui, mas eu tenho que falar a verdade, tá? Isso tem que ser uma verdade que tem que ser ouvida, porque você não vai ouvir isso aqui. As pessoas não vão falar isso, tá, pessoal? Nesses meses você não vai ouvir isso, tá? Porque eles vão agradar você, né? Com aquela conversinha, tentar agradar você para vocês darem dinheiro. São os falsos profetas, tá? 1 Pedro 2:1. Deixando por toda a malícia e todo engano e fingimento, e inveja e todas as murmurações. Então, aquele que é de espiritual, né? Ele vai ter que largar isso aqui, que é tudo do ego aqui, ó. Malícia, engano, fingimento, inveja, todas as murmurações, reclamando de tudo. Então, você vai ter que largar isso. Ao que mais? 2 Coríntios 4:2. Antes rejeite as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, era o que os apóstolos estavam rejeitando, tudo que era vergonha, oculta, todo engano, toda astúcia, falsidade, né? Não falsificando a palavra. Então, os apóstolos não estavam falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, né? Pela manifestação da verdade. Então, todos que estão na presença de Deus têm que falar a verdade.
Doa quem doer, tá, pessoal? Esse vídeo aqui mesmo é uma verdade que vai doer em muita gente, tá, pessoal? Mas eu não posso omitir isso, tá? Eu tenho que falar isso para vocês. Quem é que vai falar? Sei lá, o pregador vai falar essa verdade para você? Não vai. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, Provérbio 14:5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. Então, não é fácil, tá, pessoal? Os falsos profetas vão mentir para você. Ao que mais? 1 Coríntios 5:8. Pelo que faça festa, não com fermento da maldade ou da malícia, mas com o asmo da sinceridade e da verdade. Então, as festas dessas pessoas não têm a sinceridade e a verdade de Deus. Estão tudo ali com fingimento, falsidade, malícia, maldade, um contra o outro. Porque a verdadeira festa é você entrar nessa frequência, na a conexão com a sua espiritualidade, com sinceridade e verdade. Senão não tem festa, tá? Não tem festa no céu. É por isso que quando um se arrepende verdadeiramente, os anjos fazem festa no céu. Ao que mais? Efésios 4:25. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, fale a verdade, somos membros um dos outros, pessoal. Tá? Colossenses 3:19. Não minta um ao outro, porque já vos despisse do velho homem. Qual é o velho homem? O homem do desejo, o homem do ego, com os seus feitos. Então, se você já se despiu, né, não pode mentir para o outro irmão, não pode ficar falando coisas para o outro irmão, pessoal, para trazer alguma vantagem. Você não pode fazer isso. Isso é coisa ainda do ego, do homem do desejo, e o espírito do engano pode pegar você. Né? Aí o que? João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, só é a verdade que liberta a gente, deixa a gente livre, para a gente crescer espiritualmente. Sem verdade não existe, tá? Que mais? Salmo 119, 160. A verdade é a essência da palavra, e toda a tua justa ordenança são eternas. Então, a verdade é a essência da palavra, né? Que é Cristo, né? O que mais? João 17:17. Santifique-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Cristo falou, santifica ele na verdade, a tua palavra é a verdade. E se a palavra está da verdade, está no seu, você é santificado por Deus. Salmo 25:5. Guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Então, a verdade vai guiar a gente, ensinar a gente, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Essa verdade vai nos guiar. O que mais? Salmo 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade, ela me guiarão e me levarão ao teu santo monte, o lugar onde habita. Então, é através da luz, né, e da verdade de Deus que vai nos guiar e levar ao santo monte. Então, levar essa vida plena para a gente habitar com Deus. É quando a gente se conecta com a nossa espiritualidade. A gente anda na verdade, falando a verdade, com sinceridade, amando ao próximo, com paciência, amor. Então, com essas frequências. Tá? O que mais? João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de mãe, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, foi através de Jesus que veio a graça
e a verdade. E a gente tem que aceitar, tá? Que mais? Tiago 1,18. Pois sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como o primeiro fruto de tudo que ele criou. Então, é através da... Deus tomou a decisão, né? E ele nos gerou através da palavra da verdade, a fim de sermos como o primeiro fruto de tudo que ele criou. Então, o fruto para a gente dar fruto de justiça, fruto de amor. Por isso, e isso é através da palavra que vai da verdade. Então, não é palavra de engano, de erro. Vai gerar outro espírito em você. Ao que mais? João 6, 28 e 29. Então perguntaram, o que precisa fazer para realizar a obra de Deus? A obra que Deus requer. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Então, crer na verdade que é Cristo, você tem que crer nele. Por isso que Paulo falou lá quando o cidadão disse, o que é que eu faço para eu salvar a minha família? Crê tu e será salvo tu e a tua casa. Então, você tem que crer naquele que viu. Então, se conectar com essa verdade que é Cristo. O que mais? 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com a santa convocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça não foi dada em Cristo Jesus desde o tempo eterno. Então, a gente foi salvo, foi chamado para a santa convocação da espiritualidade, não é pelas nossas próprias obras, pessoal. Ah, porque eu sou bonzinho, eu sou melhor do que você. Não, todo mundo está no mesmo barco, tá? Mas foi porque a graça nos alcançou e a gente atender esse chamado. Então, atender a receber essa verdade. Nos conectar à espiritualidade, tá? Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, o qual Deus preparou antes para nós praticar. Então, Deus está fazendo a gente de uma criação em Cristo Jesus para a gente fazer boas obras, pessoal. Agora a pessoa vem para Deus, para a espiritualidade, eu sou de Deus, mas não quer fazer essa boa obra. E a primeira obra que começa é em você. Então, ela fica negando essa conexão, não quer que Deus mude ela. Então, não tem obra. Se Deus não mudar você, não tem obra, pessoal. Ah, mas eu estou fazendo a obra aqui na igreja. Não existe isso. A obra é em você. Aí, depois que fazer em você, vai fazer em outra pessoa. Vai usar você, a espiritualidade, para fazer a obra em outra pessoa, tá? A pessoa quer que Deus faça a obra, mas ela não permite, Deus fica negando essa conexão com a espiritualidade. Então, não tem obra nenhuma. É obra de engano, né? Existe uma obra, mas é uma obra de engano, onde tem um espírito do erro. 1 Coríntios 15, 58. Eu já falei, tá, pessoal? Eu sinto muito, mas eu vou ter que falar a verdade aqui, tá? Eu sei que esse vídeo aqui não vai ser fácil para todo mundo assistir, tá? Mas eu tenho que falar isso, tá? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meu amado irmão, mantenha-se firme e que nada o abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, fique dedicado à obra do Senhor. Qual a obra? A obra de você fazer a conexão em você. Depois que você está conectado verdadeiro, aí você vai fazer a obra, você vai se tornar uma pedra de esquina, uma pedra viva, para ser usado pela espiritualidade. Tá? Ao que mais? Efésios 4:15. Antes seguir a verdade e o amor, cresça
em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, a gente tem que seguir essa verdade e o amor de Cristo, né? Para a gente ir crescendo naquele que é a cabeça. Então, ligado à cabeça que é Cristo. Então, estamos ligados ao corpo de Cristo quando a gente está na verdade. Quando a gente se conecta à nossa espiritualidade, à nossa essência divina. Aí a gente está no corpo. Se não, tá fora, tá fora, tá? O que mais? João 3, versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, são feitas através da conexão com Deus. Ele está praticando aquela obra de verdade, não obra de engano, tá? Então, essa pessoa vem para a luz, tá? Ela se torna uma luz, tá? E isso incomoda, tá? Você vai ser perseguido, você vai ser difamado, isso vai incomodar em muitas pessoas. Esse vídeo aqui vai incomodar. Eu sei disso. Não tem o que fazer, tá? Mas agradecer a vocês, é isso que eu tenho que fazer. Não tenho o que fazer, agradecer a vocês, tá? A Deus, a espiritualidade, tá? Por permitir que a gente faça esse trabalho aqui e a permitir a Deus que vocês tomem a decisão de se conectar à sua própria espiritualidade. A verdade que está dentro de você. Não rejeite essa verdade de maneira nenhuma, tá? Agradecer. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!